Olá, pessoal! Hoje, enganar é uma arte muito bem feita, porque as pessoas que enganam, elas não fazem isso de qualquer maneira, de uma forma precipitada, de uma forma mal feita. Não, elas se utilizam de técnicas bem avançadas que eles usam para promover o engano. E isso é algo que é feito com astúcia para conseguir induzir as pessoas ao erro através das artimanhas que eles usam para conseguir enganar pessoas. É assim que o engano é feito. E por ele ser feito com essa eficácia por parte desses homens, eles conseguem enganar as pessoas. Eles conseguem seduzir as pessoas com os erros. E eles usam mentiras, sofismas, raciocínios falazes e várias outras coisas e técnicas, até psicológicas, para condicionar as pessoas ao erro, ao engano. E as pessoas caem nisso. Caem nessas fábulas, invencionices, enganosas, que as pessoas se usam delas para enganar as pessoas, para enganar a boa fé das pessoas, para agir com engano contra essas pessoas que hoje são incautas, ingênuas e inocentes. É assim que acontece. Essa é a tática usada. E isso tem conseguido fazer muitas pessoas serem arrastadas para o erro, para a ruína, para a perdição. Porque se deixam enganar, ou seja, se deixam envolver e se enredar por esses enganos falsos que homens falsos e dissimulados conseguem fazer. Então, é isso que acontece, essa é a realidade. E essa realidade já foi mostrada para nós nas Escrituras, onde existem muitos textos que falam sobre isso. E esses textos não podem ser ignorados por ninguém, porque esses textos são para fazer com que você e eu possamos nos acautelar desses enganos e dos homens que promovem esses enganos. Porque são homens falsos, são homens facciosos, são homens que se desviaram da verdade, são homens corrompidos na mente, na consciência. Eles agem com hipocrisia, porque falam mentiras para enganar as pessoas. É assim que acontece. E, infelizmente, esse engano já está presente hoje em todas as denominações que existem nesse país, porque a própria denominação em si, que é um templo construído por mãos humanas, já é um engano, que as escrituras são contra isso. Mas aqueles que promovem esses enganos, eles precisam desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, para ter aquele território livre, para promover o engano, enganar as pessoas. E isso é um fato que está acontecendo hoje. E existem milhões de pessoas nesse país que caíram nesse engano. Estão se afundando cada vez mais, porque toleram de boa mente esses homens, cegamente se deixam levar pelas palavras enganosas que esses homens falam. Assim, esses homens conseguem dirigir o corpo inteiro dessas pessoas pelo uso da língua que eles usam com as palavras para enganar as pessoas. Essa é a realidade. E isso é algo que deve ser combatido por você e por mim. Porque o Senhor Jesus já nos disse para nos acautelarmos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores, são lobos enganadores. É assim que eles são. É assim que eles agem com essa má índole deliberada para tentar enganar as pessoas. E eles têm conseguido fazer isso. Por isso que esse negócio
está crescendo cada vez mais. Cada vez mais vai surgindo mais enganadores, com mais coisas que eles usam para enganar as pessoas. E, infelizmente, isso está dando muito resultado. E o resultado leva a muitas pessoas a estarem enganadas, com certeza. Mas eu não estou aqui para enganar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para falar contra esse engano. Porque eu quero estimular, encorajar, incentivar você a fugir desse engano, a se acautelar dele, a se prevenir, a não dar mole para esses enganos. Não dê ocasião a esse engano em tempo algum. Não ignore os desígnios do engano, que só servem para enganar você. E é isso que está acontecendo hoje. Porque é isso que está acontecendo hoje. Então, o que eu vou falar aqui hoje é a respeito disso. E eu quero iniciar falando sobre isso, lendo aqui o que o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, que é muito claro. Eu vou ler aqui no Evangelho segundo Mateus. Deixa eu achar o texto aqui. Deixa eu achar. Aqui. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. E quem falou isso aqui que eu vou ler foi o próprio Senhor Jesus. E ele falou claramente sobre isso. Está escrito assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Por que o Senhor Jesus disse: vede que ninguém vos engane? Porque ele já sabia que futuramente iriam vir homens que iriam tentar enganar as pessoas de várias formas. Ele já sabia disso. Então, ele, quando disse: vede que ninguém vos engane, ele está prevenindo aqueles homens ali que estavam ouvindo para que ninguém os enganasse futuramente. Ele já estava, digamos assim, ajudando aquelas pessoas com essa palavra. Porque essa palavra era para conscientizar aqueles homens que iriam vir, pessoas que iriam tentar enganar futuramente. E eles não poderiam cair nesses enganos em tempo algum. Porque muitas das vezes o engano ele vem de forma dissimulada, de forma sutil. E as pessoas não conseguem perceber. Quando percebem, já estão enganados, já estão envolvidos no engano há muito tempo. E isso não pode acontecer. O Senhor Jesus sabia que isso não poderia acontecer. Por isso ele disse para aquelas pessoas: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Virão muitos em nome do Senhor Jesus. Futuramente iriam vir muitos em nome dele. E em nome dele iriam tentar enganar as pessoas com enganos dos mais variados possíveis. Então ele fala bem claro aqui: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nós já estamos vivendo essa época agora. Porque muitos estão por aí dizendo: eu sou o Cristo, e estão enganando a muitos. Muitos estão seguindo essas pessoas que dizem: eu sou o Cristo. Essas pessoas, elas, infelizmente, estão se deixando levar por esse engano, porque não estão aplicando em suas vidas o que o Senhor Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Eles estão vendo essas pessoas hoje e estão seguindo a essas pessoas que os enganam. Mas a palavra era para: vede que ninguém vos engane. Não se deixe enganar por ninguém. Era isso que o Senhor Jesus queria dizer. E ele disse isso claramente. Então, hoje, em nossa época, nesse século XXI, nós não podemos ser enganados por ninguém. Nós temos que ver, estar atentos, observar, notar bem as pessoas, para que ninguém nos engane em tempo algum. É isso que tem que acontecer. Então, nós temos que obedecer ao que o Senhor Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Você tem que ver
para que ninguém possa te enganar, eu tenho que fazer isso a minha parte também. Se fizermos isso juntos, não seremos enganados por ninguém. É assim que tem que ser. Então, o segundo texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de João. É outro texto também que fala a respeito disso. E esse texto também é muito esclarecedor. Está escrito assim: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, João, em sua epístola, ele escreveu algumas coisas para os irmãos, para que, através dessas coisas escritas, eles ficassem atentos, porque isso serviria contra aqueles que estavam procurando os enganar, porque naquela época já existiam muitas pessoas com essa disposição de querer enganar os crentes. E para enganar os crentes naquela época, eles tinham que dizer alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa que iria levar as pessoas ao engano. Mas João aqui disse bem claramente: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, o que foi escrito aqui, o que foi escrito nessa epístola de João, era para prevenir os irmãos, para que eles não se deixassem enganar por aqueles que iriam vir com essa atitude de querer enganar eles. Isso é muito importante. Hoje, nós já temos muitas coisas escritas nas Escrituras para que possamos conhecer, para que assim nunca aconteça que nós venhamos a ser enganados por ninguém, porque essas coisas que estão escritas, elas nos enchem de conhecimento, elas nos previnem, elas nos deixam totalmente fortes contra as palavras do engano, as concupiscências do engano, que vem da parte de muitas pessoas. Infelizmente, hoje está acontecendo assim. Essa é a realidade que nós vemos hoje no século XXI. Engano após engano, crescendo cada vez mais e se agravando cada vez mais. Então, nós devemos hoje ficar prevenidos diante dessas coisas, para que não possamos ser enganados por ninguém. Você e eu não podemos ser enganados por ninguém em tempo algum. Essa é a verdade. E a verdade é algo que nos fortalece. Se nos apegarmos à verdade, às verdades ouvidas, não seremos enganados por ninguém, porque a verdade vai impedir que nós sejamos enganados por alguém, em qualquer época, em qualquer tempo. Então, é necessário que nós possamos nos estimular uns aos outros cada vez mais, com diligência cada vez maior, para que assim a igreja hoje não seja mais enganada por ninguém. Porque hoje, infelizmente, nas denominações, muitos estão sendo enganados. Essa é uma realidade que dá para se ver, dá para se notar claramente. Porque existem muitos homens pervertidos que estão falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Essas coisas pervertidas que eles falam é engano, são coisas enganosas. Então, é necessário que a igreja hoje se conscientize disso. Se conscientize para que não seja enganada por ninguém em tempo algum. É hora de fazermos isso. O Senhor Jesus espera que façamos isso, porque Ele não quer que a sua igreja seja enganada facilmente por esses homens. Nem por palavra, nem por epístola, nem por vídeo, nem por pregação, nem por ensino, nem por outra doutrina, nem por nada que seja usado para enganar as pessoas. Então, pessoal, eu espero que vocês entendam isso. Nós temos que andar em Cristo, olhando para Ele. Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Ele já enviou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. E se o Espírito Santo nos guia para toda a verdade, isso significa que nenhum de nós, em tempo algum, vai cair no engano. Então é isso, muito importante.
Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para você, para edificar a sua vida. Porque essa é uma mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. É isso que Ele quer para cada um de nós. Então vamos ficar nessa palavra. Porque é isso que é importante nessa época, sabermos que não podemos ser enganados por ninguém. Então eu espero que você receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.